Salve, salve, galerinha! Tudo legal com vocês? Eu sou o professor César Staudinger e nessa videoaula a gente vai aprender a dominar o fogo. Sendo que antes, a gente vai bater um papo aqui bem legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu já parou para perceber que quase toda mudança na sociedade ao longo de todos os tempos sempre vem acompanhada de mudanças tecnológicas, ou vice-versa, as mudanças tecnológicas, tá? Elas impulsionam mudanças na sociedade. Parou para perceber já isso daí? Isso tem uma explicação fundamental, uma explicação simples. A ciência tem esse papel. A ciência, ela é corresponsável pela mudança ou pelas mudanças na sociedade. A sociedade, entre aspas, pressiona a ciência e a ciência pressiona a sociedade para que mudem. Vamos entrar no contexto do século XVII, século XVIII, contexto em que estava surgindo o capitalismo de uma forma muito intensa, tá certo? Uma classe social chamada de burguesia na época estava crescendo assustadoramente em vários locais da Europa. Vamos focar na Inglaterra. Essa classe, esses novos capitalistas, estavam pressionando a ciência para que a ciência criasse, inventasse máquinas que conseguissem produzir bens de consumo de uma forma mais acelerada, que conseguissem transportar pessoas entre locais da Europa, e essas pessoas eram os comerciantes, eram os empresários que estavam surgindo, de uma forma mais rápida, para que eles pudessem fazer as suas negociações de forma mais eficiente. E aí a ciência, se sentindo pressionada, foi atrás das soluções. Se você parar para ver, isso foi século XVII, XVIII. Com certeza lá atrás teve outro momento desse e atualmente também existe um outro momento em que está ocorrendo essa interação sociedade-ciência. E nessa época, o que a ciência imaginou foi, bom, a gente precisa tentar unir o útil ao agradável. A gente precisa maquinar. Ok, a gente precisa criar máquinas para melhorar a produção, mas essas máquinas não podem utilizar como combustível mais os seres humanos, mais os animais. A gente tem que tentar usar um outro trabalhador, entre aspas, uma outra mão de obra. E aí eles pensaram, cara, a gente pode usar o fogo. De que maneira? A gente pode pegar esse fogo, essa energia, tá certo, envolvida nessa massa de fogo, entre aspas, e ver se ela consegue realizar trabalho. E aí tem alguns personagens interessantes, alguns cientistas interessantes, entre eles Thomas Newcomen, cara fantástico, tá? E o mais importante de todos, James Watt. Watt, ele teve a brilhante ideia de utilizar a pressão do vapor da água para realizar trabalho. Então ele pensou no contexto da Inglaterra. Bom, aqui existe muito carvão. Por existir muito carvão, eu vou conseguir produzir muito fogo, muito calor. Esse calor vai vaporizar a água, ao estar vaporizada, pressionada, agitada, ela vai conseguir movimentar máquinas, como a queda d'água consegue girar uma roda, pensando lá atrás, como um animal se movimentando consegue girar a roda, como o ser humano girando uma manivela consegue girar, tá? Algo, consegue movimentar algo, sendo que não mais será o ser humano, não mais será um animal, será o vapor de água, esse será o principal trabalhador. A gente entra no contexto da termodinâmica. Vamos lá. Vamos ser técnico agora, um pouquinho técnico. Vamos imaginar que exista aprisionado aqui um gás. Nesse ambiente existe aprisionado aqui um gás, tá certo? O gás com as suas moléculas, com a agitação, tá? X, pouco importa quanto é essa agitação. 200 graus Celsius, 100 graus Celsius, 150, pouco importa. Essas moléculas, tá? Elas possuem uma energia própria, tá bom? E o que é que eu irei fazer? Eu vou fornecer
calor para essas moléculas. Elas vão ficar mais energizadas. Sendo que o estado gasoso é um estado de liberdade. É um estado em que essas moléculas, ao receberem energia, elas conseguem se movimentar facilmente. Então, quando eu fornecer calor para essa amostra desse gás, essas moléculas, ao ficarem mais agitadas, elas vão começar a dar pancada nessa parede. Porque elas conseguem, porque elas têm liberdade para isso. E se isso aqui for um dispositivo que possa se movimentar, quando eu fornecer calor, elas vão receber esse calor, essa energia, e vão poder usar parte dessa energia, ou toda a energia, tá? Para realizar um trabalho. Por isso que está escrito aqui, calor, variação da energia interna e trabalho. E a primeira lei da termodinâmica mostra isso daqui. Prof, explica aqui, eu vou fornecer uma quantidade de calor para que ela realize trabalho, o que ela não usar, ela guarda como energia interna. Prof, não entendi bem. Pronto, você é um sistema termodinâmico. Você que está me assistindo é um sistema termodinâmico. Você, quando acorda de manhã para assistir aula, para ir trabalhar, fazer qualquer coisa, realizar trabalhos, você se alimenta. O seu alimento é o calor, tá bom? Você vai pegar energia dos alimentos, vai absorver essa energia. E aí você vai realizar trabalhos. Então você recebe calor para realizar trabalho. Mas nem sempre você realiza trabalho exatamente igual com a quantidade de energia que tu adquiriu desses alimentos. Quem sabe tu adquire 1000 calorias de energia, usa 800, aí sobra quanto? 200. Ou quem sabe tu receba 1000, use os 1000. E aí sobra nada dentro de você, é a alimentação perfeita, é aquela pessoa que come exatamente que consegue trabalhar. Quase ninguém consegue fazer isso aí, porque é um cálculo difícil, tá? Mas veja que você também é um sistema termodinâmico, porque você realiza trabalho, você tem energia interna e você se alimenta. Você também pode, por exemplo, realizar trabalho sem se alimentar. Aí você vai ter que usar a sua energia interna, e você vai enfraquecer. Mas você pode. Mas o ideal é se alimentar para poder realizar trabalho e o que você não usar fica na forma de energia interna, fica dentro de você. Cara, isso é uma máquina. Isso é uma máquina térmica. Isso é uma máquina que está utilizando calor para realizar trabalho. Preste atenção aqui, ó. Olha o que é que as máquinas térmicas fazem. Toda máquina térmica tem o que a gente chama de fonte quente. No caso das máquinas a vapor, lá da Revolução Industrial, que eu comentei no iniciozinho dessa nossa videoaula, imagine que é aquela que é a fornalha onde coloca-se o carvão, beleza? Ali vai ser produzido o calor, tá? É a fonte quente. Esse calor produzido vai vaporizar uma água, essa água, esse vapor de água vai realizar o quê? Trabalho. E o que não for utilizado vai embora pela chaminé dessa máquina a vapor, por exemplo. Pela chaminé desse trem, pela chaminé dessa Maria Fumaça. É isso? Então, a fonte quente gera o calor, esse calor vaporiza a água, essa pressão dessa água realiza trabalho, o que não é usado vai para uma fonte fria. E aí você pode estar falando, prof, mas assim, hoje a gente não usa mais isso. Não, usa demais. A gente só não usa mais simplesmente a água. A gente usa outros combustíveis, mas a gente continua tendo uma fonte quente, tá? Continua tendo uma fonte quente, continua o calor dessa fonte quente realizando o trabalho e o que não é utilizado é devolvido para a fonte fria. Um carro funciona assim, qualquer carro funciona assim, sendo que a gente não chama de máquinas a vapor, que não é o vapor de água, a gente chama de máquinas a combustão, motores de combustão, mas a ideia central é a mesma. É mais ou menos assim, ó. Imagine que essa fonte quente irá produzir, vou colocar aqui, 1000 calorias. 1000 calorias, tá? 1000 calorias. E aí, essa máquina irá realizar trabalho equivalente a, deixa eu pegar um outro gizinho, 400 calorias. Olha que lindo. Ah, prof, já sei. Se ela recebeu 1000 e realizou 400, sobrou 600, é isso, prof? Cara, é exatamente isso daí. Exatamente isso daqui, ó. Sobrou quanto? 600. Por isso está escrito aqui, ó,
Quantidade de calor quente da fonte quente é igual à quantidade de calor da fonte fria, mais o trabalho realizado. As 1000 calorias daqui, quantidade quente, 400 realizamos trabalho e o que sobrou foi para a fonte fria. Prof, tem alguma possibilidade de uma máquina dessa receber 1000 e usar 1000? Tem não. Tem não, ó cara. Isso foi uma grande bronca para a sociedade, porque essas máquinas têm rendimento baixo e aí começaram as jornadas excessivas de trabalho. E aí tem todo um contexto histórico maravilhoso, lindo, tá certo? Que se desenvolveu nesse instante. Tá bom? Por quê? Porque precisou de mais pessoas trabalhando, e aí surgem as jornadas, certo? Surge o trabalho assalariado, enfim, tem mudanças na sociedade, papo para horas e horas, tá certo? Mas fisicamente falando, a gente entra na segunda lei da termodinâmica, que diz que nenhuma máquina térmica operando em ciclos possui rendimento de 100%. Por mais que a máquina, meus amores, seja bem feita, tá? Seja projetada pelo melhor engenheiro do mundo, se for uma máquina térmica, que é uma máquina que pega calor e transforma em trabalho, o seu rendimento nunca, mas nunca chegará em 100%. Tá certo? Então, guarde isso na sua cabecinha. A Revolução Industrial aconteceu também muito por causa do advento das máquinas térmicas, que são essas máquinas a vapor, onde o principal personagem foi James Watt. Tá bom? Então, resumindo o nosso encontro aqui. A gente primeiramente falou da primeira lei da termodinâmica, que está escrita aqui, ó. Quantidade de calor, variação da energia interna mais o trabalho, isso é uma letrinha grega chamada de tal, que indica universalmente o trabalho. E mostramos que foi com essa ideia que a sociedade cresceu como um todo pelo advento das máquinas térmicas, tá certo? Máquinas térmicas que usam calor para produzir trabalho. E mesmo a máquina sendo de uma eficiência absurdamente grande, ela nunca vai ter rendimento de 100%, tá certo? Nenhuma máquina térmica consegue ter rendimento de 100%. Nenhuma máquina que transforme calor em trabalho, que são as máquinas térmicas, conseguem ter rendimento de 100%. Tranquilo? Uma sugestão? Tira uma foto desse nosso quadro, guarda no fundo do teu coração e a gente se vê na próxima videoaula. Aquele abraço, tchau, tchau.